Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Vamos dar início à nossa escola bíblica, orando. Soberano Deus, nosso eterno e amado Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais essa manhã, em que podemos nos reunir na tua casa, Pai, para juntos estudarmos, compartilhar a tua palavra e aprendermos um pouco mais, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e sobre a direção do teu Santo Espírito, vivermos conforme a tua vontade. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por essa igreja, louvado seja seu santo e eterno nome, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, nós vamos dar seguimento no estudo do livro, né? De um dos livros das 9 marcas Construindo Igrejas Saudáveis e dentro do tema Disciplina na Igreja. Tá? Nós demos uma pequena introdução na primeira vez, né? Essa é a segunda vez que vamos falar desse tema, falando sobre algumas questões do que envolve a disciplina, que é um dos setores mais complicados da igreja, das questões mais complicadas que a igreja deve tratar, mas que é necessário que haja na igreja. Falamos também da questão da liderança na igreja e dentro da nossa denominação. E dentro disso eu queria corrigir só algo que eu falei lá no encontro passado, quando eu falei dos diáconos. Eu usei a palavra uma autoridade espiritual. Então, no momento eu estava pensando em algo, mas ao usar essa palavra, não é a palavra de acordo com o que corresponde ao cargo diaconal. Então, eu queria corrigir isso, que o diácono ele é responsável pelo serviço na igreja. Então, ele é envolvido com o serviço, assim auxiliando o trabalho do presbítero, no caso do pastor. Então, ele é alguém que tem que ter essa responsabilidade, mas não como alguém que manda, que é uma autoridade na igreja, mas dentro da sua vida ele tem que ser um exemplo espiritual, porque ele está diretamente envolvido ali, né, com o trabalho na igreja. Então, né, usar o termo autoridade dá a entender que o diácono ele é como o pastor que coordena, que pode fazer e desfazer algo ou dar alguma direção para a igreja ou não, tá? Então, eu gostaria de corrigir essa parte. Nós vamos dar seguimento dentro do tema. E hoje, vendo alguns pontos, eu vou ver se eu consigo terminar o primeiro capítulo dentro do tempo. Devemos praticar a disciplina na igreja, tá? Então, a resposta é clara, como já vimos da primeira vez. Sim, devemos praticar. E porque a disciplina eclesiástica, apesar de não parecer, muitas vezes, quando ela é aplicada na igreja, algumas pessoas não entendem isso, mas a disciplina eclesiástica ela é amorosa. Ela é uma forma da igreja demonstrar amor por aqueles que Deus, que pertence a Deus e que Jesus salvou, tá? Por que ela é amorosa? Porque ela demonstra alguns pontos aqui que nós podemos destacar na questão de que a disciplina eclesiástica ela é amorosa. Ela demonstra amor pelo indivíduo, para que ele seja admoestado e trazido ao arrependimento. Ela demonstra amor pela igreja, para que as ovelhas mais fracas sejam protegidas. Ela demonstra amor pelo mundo que nos observa, para que ele veja o poder transformador de Cristo. E ela demonstra amor por Cristo, para que as igrejas preservem seu santo nome e lhe obedeçam. Então, quando a disciplina eclesiástica ela é aplicada dentro da igreja, ela demonstra esses 4 pontos de amor aí na vida da pessoa, da qual ela está sendo aplicada, na vida da igreja e no nome de Jesus Cristo e para o mundo também. É uma demonstração de que a igreja ela cuida dos seus, ela observa tudo e ela é um testemunho para o mundo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá?
Quando nós nos abstemos da disciplina, declaramos que amamos de modo mais perfeito do que Deus. Então, hoje em dia, nós observamos muito quando nós ouvimos falar de alguém que foi disciplinado em alguma igreja, ou até mesmo em algum momento que já foi disciplinado aqui nesta igreja, muitos irmãos acabam tomando o lado da pessoa que está sendo disciplinada e indo contra a postura da igreja. Quando acontece isso, a pessoa que está tomando essa atitude está falando que ama de forma mais perfeita do que Deus. Porque ela está demonstrando uma forma de amor para com a pessoa que está sendo disciplinada, da qual Deus não demonstra, da qual Deus ordena que a postura seja de outro jeito, da qual nós veremos ao discorrer desse estudo sobre disciplina, quais são as posturas que a igreja deve tomar e assim por diante. Então, quando a igreja chega a disciplinar alguém e a pessoa vai... em assembleia nós entendemos que a maioria dos votos, o que a igreja decide, é o que é aplicado. Então, vamos supor que alguém foi disciplinado, vai ser excluído do hall de membro, excluído da comunhão, e essa pessoa passa a ser disciplinada pela igreja, para que ela seja trazida, como nós vimos aqui nas formas de amor, ao arrependimento, para que as outras ovelhas não observem o mau comportamento dessa pessoa e acabe também falando, já que não tem consequência, já que não tem nada, e acaba pendendo também ao erro. Então, protege as ovelhas do rebanho, para que também o mundo observe que a pessoa, ao andar conforme o evangelho, não manda, ao andar de forma contrária àquilo que a Bíblia diz, porque o mundo está nos observando, ele olha e fala assim, não, ali aquela igreja, se a pessoa não está andando conforme um cristão deve andar, queira ou não vocês pensem ou não, o mundo sabe como um cristão deve andar. Eles andam conforme eles querem, mas querendo ou não, a maioria do mundo sabe que estão andando contrário à vontade de Deus. Então o mundo olha para o cristão e fala assim, mas você não é crente, mas você... E é daquela igreja. Então quando a igreja disciplina alguém, ela está falando para o mundo que existe sim um cuidado com o nome de Cristo. Então, quando a igreja demonstra essas formas de amor com a pessoa e você toma outro lado, você toma o lado da pessoa que está sendo disciplinada, você está falando que você ama de forma mais perfeita do que Deus. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Então, ninguém corrige alguém dando risada, né? Então, no momento parece um motivo de tristeza, principalmente para aquele que está disciplinando a pessoa, mas é necessário, é aplicada porque é necessário, tá? Portanto, o amor deve motivar toda a disciplina na igreja. É a forma de amor, observar a vida da pessoa, querer que a pessoa chegue ao arrependimento, e aí deve ser tomado os passos da qual a Bíblia diz que deve se tomar. E o movimento do amor em direção à disciplina certamente não é algo que a cultura assimile, tá? Mas isso é o que a Bíblia ensina. Então, a cultura, o mundo, eles não assimilam essa forma de amor com que a igreja, com que a Bíblia direciona a igreja, mas o que a Bíblia ensina é o que é correto. Então, as igrejas devem praticar a disciplina porque ela é bíblica, porque ela é uma implicação do evangelho, porque ela promove a saúde da igreja, porque ela ilumina e aperfeiçoa o testemunho da igreja perante as nações, porque ela alerta os pecadores sobre um julgamento ainda maior que está por vir, e o mais importante, ela protege o nome e a reputação de Jesus Cristo na terra. Então, as igrejas devem aplicar a disciplina por esses motivos, tá? Quando nós falamos de igreja, nós temos que ter em mente, principalmente aqui, por isso ele destaca o mais importante, porque a igreja,
é o lugar onde Jesus vinculou o seu nome. Não há outro lugar na terra em que vá levar o nome de Jesus Cristo. Ele fez seu ministério terreno, ensinou os seus discípulos, instituiu a sua igreja, e a partir da igreja o nome de Jesus é levado sobre toda a terra. Então o nome de Jesus está vinculado ao andamento, ao portar da igreja conforme a palavra de Deus. Por isso deve ser muito bem observado como a igreja está andando conforme a palavra, se a igreja está andando conforme a palavra, se cada membro está sendo obediente à palavra, porque é o nome de Jesus que nós estamos responsáveis de levar aí para o mundo, né? Nós somos embaixadores por Cristo. Quer gostemos, quer não, seremos a referência do mundo para tirar suas conclusões a respeito de Cristo. Então, quer você entenda ou não, quer goste ou não, a igreja é a referência do mundo para tirar as conclusões a respeito de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus. Assim como Israel era no Antigo Testamento, a referência de quem era Deus no mundo, a responsabilidade de anunciar o Deus no mundo era de Israel, assim é da igreja hoje, a referência no mundo para que o mundo tire conclusões de quem é Jesus Cristo. A disciplina na igreja, em essência, consiste em assegurar que os representantes de Jesus Cristo na terra representem Jesus e não outra pessoa. Então, quando é aplicada a disciplina na igreja, simplesmente a igreja está assegurando de que a pessoa deve representar Jesus na sua vida, no seu testemunho, e não outra pessoa, e principalmente não ela mesma e não a direção do inimigo na vida dela. Ela deve apontar para uma imagem do povo de Jesus aprendendo a ser como ele, precisamente para que as nações se maravilhem. Então, o bom andamento da igreja, o bom testemunho dos cristãos deve apontar para a imagem de Jesus, para um povo que está aprendendo a ser como o seu mestre, como o seu Senhor, e principalmente para que as outras pessoas vejam a direção de Jesus, o cuidado de Jesus com a sua igreja, a ação de Jesus na sua igreja, e fiquem maravilhados com aquilo que o nosso Senhor tem feito. Tá? Quais são os princípios bíblicos da disciplina? Tá? Então, o que é disciplina na igreja? Então, a disciplina é a parte do processo de discipulado. Ela faz parte do processo de aprendizado. Então, nós estamos vendo já em outro livro o que é discipulado. Então, a disciplina ela faz parte desse processo de aprendizado, de aprender a ser como seu mestre, de aprender à vontade, o que ele quer para a sua igreja e para a sua vida. Então, a disciplina faz parte disso. Corrigimos o pecado e apontamos ao discípulo o melhor caminho. Ser discipulado é, entre outras coisas, ser disciplinado. Em termos mais específicos e formais, disciplina eclesiástica é o ato de excluir um indivíduo da membresia da igreja e da participação à mesa do Senhor. Trata-se da declaração manifesta da igreja de que não pode mais apoiar a validade da profissão de fé dessa pessoa, chamando-a de cristã. Então, quando a disciplina ela chega no seu último ponto, que é a exclusão, a excomunhão do rol de membros, ela está simplesmente, ao tratar todo o caminho até chegar nesse último ponto e aplicar essa questão de excluir, ela está dizendo, ela está excluindo ela da participação da comunhão, da mesa do Senhor. O símbolo, o principal símbolo da igreja é o momento em que a igreja se reúne em torno da mesa do Senhor e da oferta do culto ao Senhor como corpo, como igreja. Então, ela está simplesmente dizendo, quando ela chegar a aplicar nesse último ponto, que ela não pode mais apoiar a validade da profissão de fé daquela pessoa chamando-a de cristã. Então, quando nós somos aceitos na igreja, quando nós somos
ali passamos pela profissão de fé, fazemos todo o caminho para chegar ao batismo e somos aprovados. Quando a igreja aprova o seu batismo, ela está dizendo que aquilo que você está confessando é o que a igreja está observando que você está vivendo. Então, a igreja, ela apoia a sua profissão de fé e concorda com o seu batismo. Quando ela te exclui do hall de membros, ela está simplesmente falando assim: pelas suas atitudes, pelos seus atos, nós, como igreja, não podemos mais testificar que é válido o que você professa como fé. Não é que a igreja ela tem a visão assim de quem é salvo, de quem não é, se isso, porque a disciplina, como nós vimos, ela é uma forma de trazer a pessoa ao arrependimento. Então, talvez na vida da pessoa seja um momento em que Deus está trabalhando para que ela volte ao arrependimento, para que ela se volte para Deus e volte para a comunhão da igreja. Então, não é no momento em que a igreja chega a excluir uma pessoa, ela está falando assim: você vai para o inferno, e decretando isso como ato que não pode ser desfeito, tá? Então, quando a igreja aplica a disciplina no seu último ponto, ela está simplesmente dizendo que naquele momento a igreja não pode testificar com a fé da pessoa como válida. Então, ela aplica isso, mas ela não deixa a pessoa jogada ao mundo. Ela continua acompanhando, e aí tem todo um processo dentro da igreja de pessoas responsáveis para acompanhar o caminho dessa pessoa, sempre buscando trazê-la de volta. Nós vemos isso em Coríntios, capítulo 5, né? O texto lá em que Paulo manda entregar a pessoa a Satanás. Depois os irmãos, se puderem, leiam o texto de Hebreus 12 e 1 Coríntios capítulo 5. Eu não vou ler agora para ganhar um pouquinho de tempo. Tá? Então, a igreja ela não pode validar a profissão de fé da pessoa chamando ela de cristã. Quando nós chamamos alguém de cristão, nós estamos falando que ela é uma imitadora de Cristo, que ela está com a sua vida buscando caminhar nos passos que Jesus ensinou, ser parecido com o seu mestre. Quando nós chamamos a pessoa por esse termo, nós estamos falando que ela é um pequeno Cristo, né? O termo que foi usado lá para os discípulos. Quando foram pela primeira vez chamados cristãos, é porque a atitude deles era parecida com a do seu mestre. Então, se a pessoa está tendo atitudes contrárias à palavra de Deus, ela não pode ser chamada de cristã, porque você está falando que Cristo teria aquelas atitudes, que Cristo teria viveria daquela forma. E aí não condiz com a palavra de Deus. Trata-se da recusa de oferecer a ceia do Senhor a ela, trata-se da excomunhão da pessoa. Tá? Nós vemos a visão de Jesus sobre disciplina lá em Mateus 18, o caminho que deve ser tomado lá, de ir primeiro conversar a sós, sempre. Irmãos, quando nós vemos alguém numa prática pecaminosa ou contrária à palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos ir até a pessoa e falar com ela. Mas, muitas vezes, nós vamos até a pessoa, ou sabemos de alguém que está em pecado, e nós vamos lá conversar com a pessoa, mas conversa algumas coisas e tenta ali dar algumas indiretas ou falar alguma coisa ou outra. Irmãos, quando Mateus está tratando aqui que você ir até a pessoa e tratar com ela, é numa questão mesmo de confrontar o pecado da pessoa, tá? Então, não é simplesmente ir para uma conversa de aconselhamento num sentido mais simples, mas é de confrontar mesmo. Falar para a pessoa: você está nessa prática, a Bíblia diz assim, e aí, você precisa tomar uma postura, tá? Então, o cristão, nós, como igreja, temos essa responsabilidade, realmente, de cuidar dos nossos, e confrontar o pecado é uma forma de amar a pessoa. Então, você vai até a pessoa, trata com ela, se ela não te ouviu, você não pode se calar, porque aí você está sendo conivente com o pecado. Você deve levar mais um ou dois junto com você
para que pela palavra de 3 esse pecado seja validado, essa palavra seja confirmada. Então você vai com mais pessoas, confronta a pessoa novamente, se ela não te ouvir, traz para a igreja. Traz para que a igreja decida sobre a vida dessa pessoa e provavelmente se ela não ouvir a igreja, o caminho é a excomunhão, tá? Depois de uma série de advertências gentis, não o fizerem, a igreja deve excluí-lo da comunhão, tá? Quando nós lemos esse texto e a forma com que Jesus ensina que deve ser tratada a disciplina, o maior recado descrito ali é que as igrejas locais têm autoridade para avaliar as profissões de fé e agir de acordo com as suas conclusões, tá? A autoridade é dada à igreja ali para que ela avalie a profissão de fé, as atitudes da pessoa, aquilo que ela diz que crê, mas a sua prática está diferente, e aí a igreja toma as suas conclusões e vê qual a forma de aplicar essa disciplina. Quando estiverem diante de pessoas que declaram com os lábios apresentar Cristo, mas vivem de modo contrário a isso, as igrejas devem examinar cuidadosamente os indícios e proferir uma sentença. Algumas sentenças como: essa é uma declaração válida do Evangelho? É uma pergunta que a igreja deve fazer quando está diante de alguma situação assim. Outra pergunta: esse é um verdadeiro mestre do Evangelho? Ele realmente ensina, ele pode professar o Evangelho? E o que as evidências sugerem? O que as práticas, o que é visível nas práticas da vida dessa pessoa sugere qual é a postura que a igreja deve tomar. Certo? Nós temos aqui também a visão dos apóstolos sobre disciplina. Vou ler os versículos rapidinho. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vós que sois espirituais devem restaurar essa pessoa com o espírito de mansidão. Efésios 5:11. Não participeis das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Tito 3:10. Exorte alguém que causa divisões a primeira e a segunda vez. Depois disso, rejeite-o. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia, não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigi-o como irmão. Tá? E 2 João 9:10, todo o que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não recebeis em casa, nem o cumprimenteis. Atos 8, 17 a 24. Pedro também nos apresenta um exemplo claro de disciplina preventiva, tá? É o texto mais longo que eu não vou ler, Atos 8, de 17 a 24. Tá? Existe a disciplina em Corinto, que é o texto bem conhecido lá de 1 Coríntios capítulo 5, onde o jovem estava tendo relações com a sua madrasta, e Paulo aconselha a igreja a tomar uma atitude, tá? E a sentença de Paulo é entregar o homem a Satanás. Nas palavras de Jesus, tratá-lo como gentil ou publicano, fazendo um link com o que Jesus ensina em Mateus 18, tá? O que Paulo aconselha em 1 Coríntios 5, o que Jesus aconselha em Mateus 18. Então, quando Paulo fala entregar o homem a Satanás, nas palavras de Jesus, tratá-lo como gentil ou publicano. É tratá-lo como alguém que não pertence mais à comunhão da aliança. Afinal, a igreja é um destacamento do reino de Deus. Todo aquele que não pertence ao reino de Deus, portanto,
pertence ao reino de Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo, e os reinos do mundo pertencem temporariamente a ele. João 12:31, 14:30 e Mateus 4:8 e 9. Tá? Não afastar um membro em pecado da igreja colocaria toda a igreja em risco, tá? Que é o que em que vários textos falam que um pouco de fermento leveda toda a massa, tá? Vai estar lá também no Conselho de Paulo em 1 Coríntios 5, de 6 a 11. A igreja exerce um papel judicial, neste caso, então, proclamando sentença do que deve ser feito. O propósito da disciplina na igreja, em primeiro lugar, existe vamos destacar 5 pontos aqui. Em primeiro lugar, a disciplina tem como objetivo expor. O pecado é como o câncer. Ele ama se esconder. A disciplina expõe o câncer para que ele possa ser removido rapidamente. Em segundo lugar, a disciplina tem como objetivo advertir, tá? Uma igreja não decreta a retribuição de Deus pela disciplina. Ela, na verdade, encena uma pequena peça que retrata o grande julgamento que há de vir. A disciplina é uma advertência cheia de compaixão. Em terceiro lugar, ela tem como objetivo salvar. As igrejas empregam a disciplina quando veem um membro tomar o caminho em direção à morte e nenhum dos apelos e acenos que fazem leva essa pessoa a retornar. Então, trata-se do último recurso para trazer o indivíduo ao arrependimento. Em quarto lugar, ela tem como objetivo proteger. Assim como o câncer se espalha de uma célula para outra, o pecado rapidamente se espalha de uma pessoa para outra. E em quinto e último lugar, ela se propõe a apresentar um bom testemunho de Jesus. É estranho dizer isto, mas a disciplina na igreja, na verdade, faz bem ao não cristão, já que ajuda a preservar a atraente distinção do povo de Deus. As igrejas, lembremos, devem ser sal e luz, mas se o sal perder o seu sabor, Jesus disse, não servirá para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Tá? E para encerrar, a necessidade de um modelo evangélico sobre disciplina. Concentra na ideia de corrigir o pecado. O evangelho cristão se concentra na ideia de perdoar o pecador. Tá? Um evangelho enfraquecido que fale apenas de perdão e amor incondicional não tem recurso para lidar com essa tensão superficial. Em decorrência disso, o pecado não é tratado e as igrejas começam a seguir os padrões do mundo. Tá? Aqui ele destaca a questão de que por que devemos disciplinar, né? Por que a igreja disciplina se Jesus ela perdoa o pecado, tá? Então, a disciplina ela se concentra na ideia de corrigir o pecado, tá? E o evangelho ele se concentra na ideia de perdoar o pecador. Então, o pecador ele foi perdoado, ele foi capacitado a partir também do perdão dos seus pecados, da sua salvação, a vencer o pecado, a dizer não ao pecado por Jesus Cristo. Tá? Então, a partir daí, todo pecado, o cristão ele não é dominado mais pelo pecado. Então, se ele permanece em pecado, ele deve ser exortado para que o pecado seja corrigido. Tá? Então, o evangelho robusto lida não apenas com o problema da culpa do pecado, ele trata do problema da corrupção do pecado com a promessa de uma nova natureza. Então, a pessoa tem uma nova natureza, ela não pode mais ser corrompida pelo o pecado. Tá? Deus incumbe Adão com a tarefa de espalhar
espalharam por meio do domínio sobre toda a criação. Então, a tarefa que Deus dá a Adão é dominar sobre toda a criação, mas Adão falhou. Deus dá a Israel a incumbência de espalhar o seu nome sobre toda a terra, mas também Israel falhou, assim como também o rei Davi também falhou. Mas veio então aquele que refletia a imagem de Deus com perfeição, e esse não falhou. Jesus Cristo, ele cumpriu a sua tarefa e todo o domínio foi dado a ele, e a partir daí ele pôde perdoar a culpa e nos dar uma nova natureza, tá? Então é dentro desta estrutura que a disciplina na igreja faz sentido, conforme agora ponderamos a partir dos próximos estudos. É dentro da estrutura como igreja, uma igreja restaurada por Cristo, uma nova natureza, uma instituição responsável para levar o nome de Jesus e preservar o nome de Jesus, anunciar o nome de Jesus sobre a terra, que nós ponderaremos o restante do tema sobre disciplina. Amém?